Agora, mesmo que seja essa uma escolha de Deus, devemos lembrar que nos tempos do Novo Testamento houve uma mudança não em Deus, porque Deus não muda, mas na forma de Deus lidar com o seu povo. Deus não muda. Como você, por exemplo, você é pai de 4 filhos. Você, na sua essência, você não muda. Mas o jeito de você lidar com a filha mais nova é diferente da adolescente. Totalmente. Então, Deus da mesma forma. Ele, na sua Até essência, os papos Deus. são diferentes. Exatamente. Então, Deus é Deus, mas a maneira dele lidar pode alterar ao longo da história. Até a época do Antigo Testamento, a ideia de Deus, o trato de Deus com o povo, era um trato centrípedo. Ou seja, eu vou fazer de Sião, de Jerusalém, um lugar tão abençoado, se vocês forem fiéis à minha aliança, que todos os povos da terra virão até vocês. Por isso que é centrípedo. Vem de fora para dentro, de fora para o centro. Tem várias passagens. Isaías fala, ó Jerusalém, as nações andarão na tua luz, os reis virão do oriente, do ocidente. Salomão, vieram os reis para conhecer a sabedoria dele, como a rainha de Sabá. Mas nos tempos do Novo Testamento, há um descolamento dessa forma centrípeda para uma forma centrífuga. Agora você sai do centro para a periferia. Não é mais o povo que vai a Jerusalém. É de Jerusalém para os confins do mundo. Então agora não é venham até você, mas ide. Por isso que o cristão vai. Então Jerusalém tem todo um peso, para mim, histórico, arqueológico, mas ele não é mais aquele centro para onde eu devo me dirigir. O centro espiritual. Como na época do Antigo Testamento. Termina a minha resposta lembrando as palavras de Jesus à mulher samaritana. Chegará o tempo em que os verdadeiros adoradores do Pai não adorarão nem nesse monte, que era o Monte Gerizim, nem em Jerusalém, mas adorarão em espírito e em verdade. Então por que as pessoas vão tanto para Israel assim? Eu sei que tem gente que vai, eu vou a Israel desde 2007, então quantos anos aí? 17 anos. Há 17 anos eu vou para Israel. E eu vejo muito misticismo, né? Tem gente que assim, se eu for em Israel e tomar água do Rio Jordão, meus problemas acabaram. E tem gente que vai não pelo misticismo, mas pela crença de que é um lugar abençoado, de alguma forma eu vou ser abençoado também. Como é que você vê a influência espiritual hoje de Israel nas pessoas que vão? Eu vejo como positivo. Eu vejo como positivo. Ou só é algo histórico? Não. Eu vejo como positivo. Só que todas as coisas positivas podem ser deturpadas. Né? A diferença entre veneno e remédio é uma questão de dosagem. Então, o que eu acho positivo quem tiver a oportunidade de ir para Israel? Em primeiro lugar, existe um lado emocional que eu não posso me abster dele. Por exemplo, antes da gente entrar aqui, eu estava comentando com a minha cunhada sobre o pai dela, o meu sogro, e ele tem um carinho muito grande por uma casa onde ele nasceu, lá no interior de Minas, Abaeté, perto de Abaeté, uma cidadezinha do interior de Minas. E quando eu entrei para a família, namorando ainda a Laura, a primeira viagem de família que eu tive que fazer foi à roça. E conhecer o lugar onde ele nasceu. E ele fez questão de comprar essa casa, que a casa não era deles. Eles passavam muito aperto quando criança. Muitos filhos, acho que eram 13 filhos, 12 filhos, 14 filhos que a mãe dele teve, então muito pobres e tudo. E quando o meu sogro conseguiu ter prosperidade financeira, a primeira coisa que ele fez foi comprar a casa da infância. Da infância. Não está alugada, não está nada, está lá, mas é aquilo. Então, é importante, olha aqui, foi aqui que eu brincava nessa árvore, aqui uma vez eu caí machucado aqui, tive que levar para o hospital num carrinho de mão, porque não tinha nem carro que vinha aqui. Então a gente tem que dar sentido para a história. E estando em Israel, é aquela forma de ir ao Abaeté, fazendo a comparação aqui, porque ali Jesus esteve. Ali a Bíblia foi matizada, por ali andaram os profetas, foi ali que a redenção se cumpriu quando Jesus morreu crucificado. Isso é uma coisa fantástica. Ainda dentro dessa questão emocional, tem um lado espiritual também, que quando você se conecta às raízes de alguém que você ama, aquilo mexe com a sua psique, mexe com a sua sinapse, mexe com os seus neurônios. Então tem um quê espiritual também. E em terceiro lugar, aumenta a sua cultura, porque você vendo o lugar onde a Bíblia foi produzida, você começa a perceber melhor alguns versos da Bíblia, se você tiver diante de um bom guia que não vai ensinar coisa para você. Agora, vem o perigo. Então, eu falei de 3 pontos positivos, mas agora vem o perigo. O perigo, para mim, está na
eu vou criar um neologismo, se você me permite. Deusificação, não existe essa palavra, é um sinônimo para idolatria do local. Não, porque essa água, por ser do Rio Jordão, ela vai ter um poder curativo. Essa Esse pedra óleo, tal aqui, essa pedra, aqui chorar. Então, o batismo que é válido é só o do Rio Jordão, ele é superior ao batismo feito aqui. E tem aquele misticismo. E voltamos ao período das cruzadas, onde as pessoas iam para Israel em busca de relíquias. E não é por aí, sabe? Aí você está cometendo o erro que os judeus cometeram na época de Salomão e na época de Herodes, que era idolatrar o templo. Chama a minha atenção, Brunet, que no Novo Testamento não há nenhuma indicação locativa onde estaria o Calvário. O Calvário, onde seria o túmulo de Jesus. Veja bem, o túmulo de Jesus é a marca da ressurreição dele. Eu não vejo no apóstolo Paulo, nem em Pedro, nem nos evangelistas, nenhuma intenção de registrar isso. Olha bem, eles se dão ao trabalho de falar que Jesus agonizou no Monte das Oliveiras, que todo mundo sabe onde é. Mas mais importante do que a agonia dele no Monte das Oliveiras foi a crucifixão e a ressurreição. E não há nenhum indicativo, e eu digo como arqueólogo, eu não sei onde Jesus foi sepultado. Provavelmente foi na Igreja do Santo Sepulcro. Não foi naquele lugar de Gordon lá, que ele não é. Por quê? Será que não é justamente pelo motivo através do qual Deus impediu que os hebreus soubessem onde Moisés havia sido sepultado? Da idolatria do... Para não virar peregrinação como os que vão visitar o túmulo de Maomé lá em Meca. Você está entendendo? Então, a gente tem que cuidar disso também, para não tornar o objeto mais importante do que aquilo que ele está simbolizando.